Nesse vídeo eu vou comparar o Flare Cup P com o Lunete 1, o Yuki Soft P e o Reverse Ciclo P. Dá pra gente ver aqui mais ou menos que o Flare Cup é um pouquinho menor do que os outros coletores, mas eles são basicamente do mesmo tamanho. Todos esses são o tamanho menor de cada marca. A gente vê que o Flare Cup é um pouquinho menor que o Lunete 1. Porém, a borda é bem similar, o diâmetro, mesmo diâmetro. O Lunete tem mais esse formato de mais redondinho aqui, né? E o Flare Cup tem um formato um pouco diferente. De maleabilidade, o Flare Cup é com certeza um pouquinho mais rígido. Apesar de o Lunete não ser um coletor super mole, o Flare Cup é um pouquinho mais rígido. Esse aqui é o Yuki Soft P. E ele é bem parecido com o Lunete, é praticamente o mesmo tamanho do Lunete. Então a gente vê que o Flare Cup P é um pouquinho menor ainda. Essa parte aqui dele é mais arredondada, então geralmente quanto mais arredondado é esse fundo do coletor, mais curtinho ele é. A borda é igual. O Yuki P e o Lunete P têm as mesmas dimensões. Então, de borda, o Flare Cup e o Yuki têm exatamente o mesmo diâmetro. De maleabilidade, eles têm maleabilidade bem parecida, mas o Yuki ainda ganha um pouquinho. De novo. É bem parecido mesmo. Como o Yuki tem o silicone um pouco mais grosso, ele tende mesmo a ser um pouquinho mais rígido. Mas os dois têm maleabilidade bem similar. A borda do Yuki é um pouquinho mais grossa, então isso também contribui para ele ser um pouquinho mais rígido. Mas eu acho bem parecido. Nenhum dos dois, nenhum desses 4 coletores é duro, é um coletor duro, super duro, mas eles têm maleabilidade média para rígida. Esse aqui é o Reverse Ciclo S. E de maleabilidade, o Flare Cup ganha com certeza. O Reverse Ciclo tem a borda mais fininha também que o Flare Cup, então ele acaba sendo mais molinho. Opa, escorregou. De tamanho, o Reverse Ciclo é um pouco menor do que os outros, não de comprimento, mas de diâmetro. O comprimento é bem parecido, o Flare Cup é um pouquinho mais curto. E o diâmetro, o Reverse Ciclo é menor. Ligeiramente menor. O Reverse Ciclo ele tem um comprimento bem parecido com o Yuki e o Lunete, mas o diâmetro dele é um pouquinho menor. Então, o Flare Cup é mais, apesar de ser mais curto do que esses 3 coletores, ele tem a borda igual, diâmetro igual ao Lunete 1 e o Yuki Soft, e um pouquinho maior que a do Reverse Ciclo. Coisa de 1 milímetro, 2 no máximo. É bem parecido. Todos os 4 coletores têm 4 furos de vácuo
sendo que o Yuki e o Reverse Ciclo têm os furos angulados, enquanto o Lunette e o Flare Cup têm os furos retos. O Flare Cup tem uma textura bem aveludada, que é mais parecida com o Lunette, enquanto esses dois aqui têm aquele silicone liso e brilhoso, textura diferente. Mas o Flare Cup tem uma textura aveludada bem parecida com a do Lunette. E as ranhuras para remover do Flare Cup são maravilhosas, são com certeza mais proeminentes do que as outras. No caso do Lunette, ele tem ranhuras bem fininhas. Já o Yuki e o Reverse Ciclo têm as ranhuras bem boas também. Mas mesmo assim, a do Flare Cup é um pouquinho mais proeminente. Mas na verdade os dois tipos ajudam muito na remoção. Eu gostei muito do Flare Cup. O Yuki é um dos meus coletores preferidos. E eles têm muita similaridade. E o Flare Cup um pouquinho mais rígido que o Lunette e o Reverse Ciclo, e um pouquinho mais mole que o Yuki Soft. Então tá aí a comparação entre o Lunette, Flare Cup, Yuki e Reverse Ciclo.